Otniel, o primeiro juiz. A coragem que inaugurou a libertação de Israel. Você sabia que a primeira grande libertação de Israel, após Josué, veio através de um homem cheio do Espírito do Senhor? Antes de Gideão, Débora e Sansão, houve um juiz que abriu o caminho da fé, da obediência e da vitória. A história de Otniel nos mostra que Deus levanta líderes em tempos de crise para restaurar seu povo. Ele não foi apenas o primeiro juiz de Israel, mas um marco espiritual que revelou como a obediência, a coragem e a dependência de Deus podem mudar o destino de uma nação inteira. Introdução: o primeiro clamor. A primeira resposta após a morte de Josué, Israel entrou em um período de transição delicado. O povo havia conquistado a terra prometida, mas ainda precisava aprender a viver nela com fidelidade ao Senhor. Sem uma liderança firme, a nação começou lentamente a se afastar dos caminhos de Deus, misturando-se com os costumes dos povos vizinhos e permitindo que a idolatria ocupasse espaço em seus corações. O livro de Juízes descreve esse ciclo repetitivo: desobediência, opressão, clamor e libertação. Otniel surge exatamente no início desse ciclo. Como o primeiro juiz levantado por Deus, sua história inaugura um padrão espiritual que se repetiria ao longo de gerações, revelando tanto a fragilidade humana quanto a fidelidade divina. Quando Israel se afastou do Senhor, Deus permitiu que a nação fosse oprimida por Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. Durante 8 anos o povo sofreu sob domínio estrangeiro. A opressão não foi apenas política, mas espiritual. Era o reflexo direto de um coração distante de Deus. Diante da dor, Israel clamou ao Senhor. E Deus, em sua misericórdia, respondeu. Ele levantou Otniel, homem da tribo de Judá, sobrinho de Calebe, alguém já conhecido por sua coragem e fidelidade. Diferente de outros juízes que viriam depois, Otniel não foi um líder improvável ou marginalizado. Ele representava estabilidade, herança espiritual e compromisso com Deus. A Bíblia afirma que o Espírito do Senhor veio sobre Otniel. Essa não foi apenas uma capacitação militar, mas uma unção divina para governar, julgar e libertar. Sua liderança trouxe vitória sobre os inimigos e, como resultado, Israel experimentou 40 anos de paz. A história de Otniel nos ensina que mesmo quando o povo falha, Deus permanece fiel. Ele responde ao clamor sincero e levanta líderes cheios do seu espírito para restaurar o que foi perdido. Contexto bíblico, histórico e cultural. Entre a promessa e a desobediência, o período dos juízes marca uma das fases mais instáveis da história de Israel. Após a morte de Josué, não havia um líder nacional que conduzisse o povo de forma unificada. Cada tribo passou a agir de maneira quase independente, e a ausência de uma liderança central contribuiu para o enfraquecimento espiritual da nação. A frase que define esse tempo é clara: cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Biblicamente, Otniel aparece em Juízes 3, 7-11. Antes disso, ele já havia se destacado em Juízes 1 e 12-15, quando conquistou Debir e recebeu Axa como esposa, demonstrando coragem, fé e iniciativa. Ele fazia parte da tribo de Judá, a tribo real, e era sobrinho de Calebe, um dos 2 espias que confiaram plenamente nas promessas de Deus. Essa herança espiritual não é detalhe. Ela revela um ambiente de fé que moldou o seu caráter. Historicamente, Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, representa uma potência estrangeira distante, o que indica que a opressão não foi apenas local, mas profunda e humilhante. O nome Risataim pode ser traduzido como duplamente perverso, simbolizando a intensidade da opressão enfrentada por Israel. Durante 8 anos, o povo viveu sob domínio, pagando tributos e perdendo autonomia. Culturalmente, a idolatria era um perigo constante. Os cananeus cultuavam deuses como Baal e Azerá, práticas que envolviam rituais imorais e distorções espirituais profundas. Ao se misturar com esses povos,
Israel passou a adotar costumes que feriam diretamente a aliança com o Senhor. A opressão estrangeira, portanto, foi consequência direta da infidelidade espiritual. Quando Israel clamou, Deus levantou um libertador. O texto bíblico destaca que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Essa expressão indica autoridade divina para governar, julgar e liderar militarmente. Não era apenas força humana, mas capacitação sobrenatural. A vitória de Otiniel não trouxe apenas libertação militar, mas restauração espiritual. O resultado foi um período de 40 anos de paz, mostrando que quando Deus governa por meio de líderes obedientes, a estabilidade e a paz se estabelecem na nação. Quando o Espírito do Senhor vem sobre alguém, a história de Otiniel nos convida a refletir sobre a relação direta entre obediência e libertação. Israel não foi oprimido por acaso. A opressão foi consequência de um afastamento espiritual. Ainda assim, quando o povo clamou, Deus respondeu. Isso revela um Deus que corrige, mas não abandona. Otiniel não é lembrado por discursos longos ou feitos espetaculares, mas por algo essencial. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Essa é a verdadeira diferença. O chamado em tempos de infidelidade, o período que antecede o chamado de Otiniel, é marcado por esquecimento espiritual. Israel havia recebido promessas, terras e direção, mas escolheu relaxar na obediência. A geração que conhecia os feitos do Senhor começou a desaparecer, e com ela, a reverência. Quando a memória de Deus se apaga, o coração se torna terreno fértil para a idolatria. O povo passou a servir aos deuses dos cananeus, trocando o Deus vivo por imagens sem vida. Essa troca não aconteceu de forma abrupta, mas gradual. Pequenas concessões espirituais abriram grandes brechas. O erro de Israel não foi apenas adorar outros deuses, mas abandonar o Senhor. Como consequência, Deus permitiu que Cusaricitaime se levantasse contra a nação. A opressão durou 8 anos. Foram anos de humilhação, perda de liberdade e sofrimento. Deus não enviou o inimigo, mas retirou sua proteção, permitindo que Israel colhesse o fruto de suas escolhas. A dor fez o que a prosperidade não conseguiu. Levou o povo ao arrependimento. Israel clamou ao Senhor. Esse clamor não foi apenas um pedido de socorro, mas um reconhecimento de culpa. Quando o povo se humilha, Deus escuta. É nesse cenário que Otiniel surge. Ele não aparece em meio à glória, mas no meio da crise. Deus sempre chama seus libertadores em tempos difíceis, porque é na escassez que sua glória se manifesta com mais clareza. Otiniel já era conhecido por sua coragem. Ele havia conquistado Debir e demonstrado fé e iniciativa. Mas agora, o chamado era maior. Não se tratava apenas de vencer uma cidade, mas de libertar uma nação inteira. O texto bíblico afirma que o Espírito do Senhor veio sobre Otiniel. Isso muda tudo. Não era apenas habilidade humana, mas autoridade divina. Quando Deus unge alguém, Ele também capacita. O chamado de Otiniel nos ensina que Deus não desiste de seu povo. Mesmo quando há infidelidade, o clamor sincero move o coração de Deus e ativa sua resposta. Quando Deus levanta um libertador, a unção que repousou sobre Otiniel não foi simbólica. Ela trouxe discernimento, coragem e direção. O Espírito do Senhor o capacitou para julgar Israel e liderar o povo com sabedoria. Algo essencial em um tempo de confusão espiritual. Diferente de outros juízes, Otiniel não precisou ser convencido ou pressionado. Ele respondeu prontamente ao chamado. Isso revela um coração sensível à voz de Deus e disposto a obedecer, mesmo diante de riscos. A guerra contra Cusorizeteme não foi apenas um conflito militar, mas espiritual. O inimigo representava tudo aquilo que dominava Israel por causa do pecado. A vitória simbolizava libertação externa e restauração interna. Deus entregou o rei inimigo nas mãos de Otiniel. A vitória não veio pela força numérica de Israel, mas pela intervenção divina. Quando Deus luta, até o mais poderoso cai. Após a vitória,
Otniel não se exaltou. Ele assumiu o papel de juiz, governando com equilíbrio e temor ao Senhor. Liderança espiritual não busca aplausos, busca alinhamento com Deus. O resultado da obediência foi paz. A Bíblia registra 40 anos de descanso para Israel. A paz não era apenas ausência de guerra, mas estabilidade espiritual, social e política. Esse período de descanso revela um princípio eterno. Quando Deus governa, através de líderes cheios do Espírito, o povo prospera. A obediência de um gera bênção para muitos. O capítulo de Otniel encerra com uma lição clara. Deus levanta libertadores quando há clamor, mas a manutenção da paz depende da fidelidade contínua do povo. A vitória que nasce da dependência. A vitória de Otniel não começou no campo de batalha, mas na dependência total de Deus. Antes de qualquer estratégia ou movimento, havia um coração rendido. A verdadeira guerra nunca é vencida apenas com armas, mas com submissão à vontade do Senhor. Israel aprendeu, ainda que de forma dolorosa, que força sem Deus é ilusão. Durante os anos de opressão, confiaram em si mesmos e falharam. Com Otniel, aprenderam a confiar novamente no Senhor. E isso mudou tudo. O fim da vida de Otniel encerra um ciclo, mas também lança um alerta. A fidelidade não pode depender de um único líder. Cada geração precisa renovar sua aliança com Deus. Após sua morte, Israel enfrentaria novos desafios, mostrando que a vigilância espiritual deve ser constante. A paz precisa ser preservada com obediência diária. O legado de Otniel ecoa até hoje. Deus levanta líderes fiéis para tempos específicos, mas chama todo o povo à responsabilidade espiritual. A história de Otniel nos lembra que a verdadeira vitória não está apenas em vencer inimigos, mas em permanecer fiel ao Senhor até o fim. O primeiro ciclo, que revelou o padrão de Deus. A história de Otniel estabelece o primeiro ciclo espiritual, registrado no livro dos Juízes: pecado, opressão, clamor, libertação e paz. Esse padrão não é apenas histórico, mas espiritual, revelando como Deus lida com um povo que constantemente oscila entre fidelidade e esquecimento. Otniel inaugura esse ciclo, mostrando que Deus não age de forma impulsiva, mas pedagógica. A disciplina veio para corrigir, não para destruir. A libertação veio para restaurar, não apenas para aliviar o sofrimento momentâneo. Como primeiro juiz, Otniel se torna um modelo. Ele não governa com tirania, nem com passividade. Sua liderança foi equilibrada, submissa à lei e guiada pelo Espírito do Senhor. Ele ensinou que liderança espiritual começa com submissão pessoal. O povo, ao experimentar paz prolongada, teve a oportunidade de aprofundar sua relação com Deus. A tranquilidade não deveria ser motivo de acomodação, mas de fortalecimento espiritual. A ausência de conflitos externos trouxe um desafio interno: permanecer fiel quando tudo vai bem. A história de Otniel nos alerta que prosperidade sem vigilância pode gerar esquecimento. Mesmo assim, o legado de Otniel permanece como uma âncora espiritual. Ele mostrou que não é necessário ser extraordinário aos olhos humanos para ser usado poderosamente por Deus. Deus escolheu Otniel não por status, mas por caráter. Não por posição, mas por disposição. Isso revela que o critério divino sempre começa no coração. O capítulo final da história de Otniel nos deixa uma mensagem eterna. Quando Deus governa, há paz. Quando o povo obedece, há descanso. Quando o Espírito lidera, a história muda. Lições de vida que a história de Otniel nos ensina. Deus age quando há arrependimento sincero. Israel só experimentou libertação quando reconheceu seu erro e clamou ao Senhor. O arrependimento continua sendo a porta de retorno para a restauração espiritual. O Espírito do Senhor é a verdadeira capacitação. Otniel venceu, porque o Espírito do Senhor veio sobre ele. Talentos humanos são limitados, mas quando Deus unge, Ele mesmo
garante a vitória. Deus usa pessoas comuns para propósitos extraordinários. Otiniel não era rei, profeta famoso ou sacerdote. Era alguém disponível, obediente e disposto. Deus ainda escolhe os improváveis. Liderança espiritual começa com submissão. Antes de liderar Israel, Otiniel se submeteu à vontade de Deus. Quem não aprende a obedecer, não está pronto para liderar. A paz é fruto da obediência, não do acaso. Os 40 anos de descanso não foram coincidência, mas consequência direta de fidelidade e alinhamento com Deus. A fidelidade precisa ser contínua. A história alerta que a presença de um bom líder não substitui a responsabilidade espiritual, pessoal. Cada geração precisa escolher, obedecer. Disciplina divina é expressão de amor. Deus permitiu a opressão, não para destruir Israel, mas para trazê-lo de volta ao caminho. A correção de Deus sempre visa restauração. Quando Deus governa, a história muda onde o Senhor reina. O caos perde força e a paz se estabelece. Essa verdade é eterna e se aplica a vidas, famílias e nações. Conclusão: quando Deus levanta o primeiro, Ele revela o caminho. A história de Otiniel encerra-se de forma simples, mas seu impacto atravessa gerações. Como o primeiro juiz de Israel, ele não apenas libertou o povo da opressão. Otiniel nos ensina que grandes histórias com Deus não começam com fama, mas com obediência. Quando o Espírito do Senhor governa, até o início de um ciclo, se torna um testemunho eterno de libertação. Oração, clamor por obediência e direção. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, porque tu és fiel, mesmo quando falhamos. Através da história de Otiniel, somos lembrados de que tu ouves o clamor do teu povo e levantas libertadores no tempo certo. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes em que nos afastamos do teu caminho. Confiamos em nossas próprias forças e esquecemos da tua aliança. Ensina-nos a reconhecer nossos erros e a voltar o coração para ti com humildade. Assim como o teu Espírito veio sobre Otiniel, pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Capacita-nos a viver em obediência, discernimento e coragem, dando sensibilidade espiritual para ouvir tua voz e disposição para obedecer, mesmo quando o caminho parece difícil. Que a nossa vida produza paz, assim como Israel experimentou descanso quando te honrou. Guarda-nos da acomodação espiritual e ajuda-nos a permanecer fiéis nos tempos bons e nos tempos difíceis. Levanta líderes segundo o teu coração, mas também transforma cada um de nós em instrumentos da tua vontade. Que onde houver caos, o teu governo traga ordem. Onde houver opressão, traga libertação. E onde houver medo, traga paz. Nós confiamos em ti, Senhor, porque quando tu governas, a história muda. Em nome de Jesus. Amém. Se essa história falou com você, curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias bíblicas narradas. Comente. Quero viver sob o governo de Deus. Envie seu pedido de oração nos comentários, que a obediência, a fé e a dependência do Espírito do Senhor ecoem em sua vida hoje.